Olá, boa noite. Santa Sé apresenta a mensagem do Papa para sensibilizar autoridades e fiéis a gestos de solidariedade aos que fogem de conflitos e perseguições. Nossa equipe atualiza as informações de Cidade Capixaba, que celebra 10 anos de canonização do jesuíta José de Anchieta. Missionários da comunidade Shalom ajudam na limpeza de casas e igrejas no Rio Grande do Sul. Recuperação de áreas degradadas é tema de debate entre juristas e engenheiros ambientais em Brasília. A serviço da vida. Campanha alerta para a importância do teste do pezinho no diagnóstico de doenças em recém-nascidos. Encerrado em Sergipe, encontro para formadores de seminários e casas religiosas do Regional Nordeste 3 da CNBB. E vai começar na Canção Nova o acampamento na Trilha da Cura. O Canção Nova Notícias começou. No sul do Brasil, fraternidade e comunhão. A experiência solidária de missionários da comunidade Shalom com os atingidos pelas inundações. As ações da igreja aqui no Rio Grande do Sul mostram a força da fé católica. Além das doações, da criação de postos de arrecadação e distribuição de alimentos, como este, em Estância Velha, onde eu atuo, outras iniciativas, como a dos missionários da comunidade Shalom, ajudam nos cuidados com os atingidos pela enchente e trabalham na limpeza das casas e igrejas da região. O bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, foi um dos locais atingidos pelas águas. Só agora, nesse início de junho, os moradores têm conseguido voltar para casa. A capela local, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, recebeu parte do grupo missionário que trabalhou na limpeza. Chegar naquela capela, a capela da Mãe Aparecida, encontrar tanto as imagens da Mãe Aparecida como de Nosso Senhor Cristo Rei, de pé, mesmo em meio a tanta realidade da lama, da enchente que invadiu ali a igreja, foi uma grande graça. De acordo com o padre Kleber Rodrigues, a água chegou a 3 metros de altura. A experiência exigiu resiliência, coragem e fé. E agora faz cada um olhar para frente. A ajuda dos irmãos, a ajuda do Brasil inteiro que se deslocou para cá, que enviou as suas doações. Isso tudo nos faz ver o amor de Deus, a providência de Deus através desses gestos, E nos faz olhar para frente com esperança verdadeira. Para o sacerdote, o trabalho dos missionários Shalom, na limpeza da capela e no salão paroquial, deixa claro que Deus não desampara ninguém e mostra que a igreja é um único corpo. Diferentes carismas, pessoas de todos os lugares. Tinha um festival de sotaques aqui nesses 2 dias. A minha gratidão à comunidade Shalom, a minha gratidão a todo o Brasil que tem nos ajudado e que nesse momento são também reflexo desse amor de Deus que transborda e se espalha onde o Espírito sopra. Ser igreja é agir assim, manter a súplica a Deus na intercessão, na oração e também nas ações concretas que atendam às necessidades de cada um e de cada comunidade. Agora nós vamos a Anchieta, no Espírito Santo, porque além dos 10 anos da canonização de José de Anchieta, uma iniciativa de evangelização da Companhia de Jesus também celebra uma década de existência. Vamos saber qual é? Emerson Tersigni, direto do Litoral Sul, Capixaba, conta para nós. Boa noite. Oi, Reinaldo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quinta-feira. Pois é, a Companhia de Jesus também está em festa pelos 10 anos da Rede Inaciana de Juventude. Essa iniciativa tão bonita que acompanha jovens de todo o país na construção de um futuro cheio de esperanças. E para a gente falar a respeito dessa iniciativa tão importante para a igreja em todo o país, eu converso agora com o padre Edson Tomé, que é o secretário de Juventude e Vocações dos Jesuítas. Padre, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Qual que é o seu sentimento em estar à frente desse projeto, dessa iniciativa e de trabalhar com a juventude, que não é o futuro, mas o presente? É uma grande alegria, uma grande satisfação poder, em nome da Companhia de Jesus, acompanhar todos os processos, articular os diferentes processos com juventude e vocações da província dos Jesuítas do Brasil. É um desafio, mas é uma grande alegria também. E na prática, como que funciona o trabalho de vocês junto a este público? O trabalho funciona de maneira articulada, com diferentes frentes apostólicas, Nós trabalhamos com diferentes juventudes a partir de um programa formativo que quer contribuir na formação
na formação integral da juventude, na Igreja do Brasil, não é? Perfeito, padre. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bem-vindo sempre. Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido junto à juventude de todo o país. Reinaldo, volto com você aí no estúdio. Lembrando que a gente ainda retorna nesta edição do Canção Nova Notícias com mais informações direto de Anchieta, no Espírito Santo, que celebra os 10 anos da canonização do Apóstolo do Brasil. Até já. Até já. Obrigado, Tersigni. Olha, terminou hoje em Sergipe um encontro para formadores de seminários e casas religiosas do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De acordo com o documento da Igreja que estabelece os fundamentos das instituições sacerdotais, a formação dos padres deve ser permeada por um espírito pastoral que os torne capazes de ter a mesma compaixão, generosidade e demais características do ministério público de Jesus Cristo. Para o presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB, encontros como este são fundamentais para alinhar as diretrizes propostas no documento à luz do magistério do Papa Francisco. Aqui estão alguns daqueles que são responsáveis por formar os futuros servidores da igreja, os presbíteros, os nossos padres. Então é fundamental que haja esses momentos de atualização, de troca de experiências. Promovido pela Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, a formação acontece periodicamente. É uma formação para os formadores no nível da ação pastoral, no nível da ação da dimensão pastoral missionária dos nossos seminários. O encontro reuniu representantes de 26 dioceses da Bahia e Sergipe. Nos seminários, os candidatos ao sacerdócio são chamados a serem pastores à imagem de Cristo e a formação é baseada em 4 dimensões comunitárias. A dimensão pastoral, a dimensão espiritual, a dimensão acadêmica e também a dimensão humano-afetiva. No nosso encontro, nós estamos tratando de modo específico da dimensão pastoral. Esta dimensão ela é importante e deve estar unida às outras dimensões, mas, sobretudo, a grande necessidade de a gente formar pastores, como diz a Pastores Dabo Vobis, do Papa João Paulo II, dá-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, trabalhar o coração do pastor e, sobretudo, levando-os a se encarnar na realidade onde forem enviados, para dar bons frutos. Militares da 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel visitaram a sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Uma visita a um território estratégico para a segurança nacional, de acordo com a Brigada de Infantaria Aeromóvel. Primeiro é porque Canção Nova está localizada em Cachoeira Paulista, que é uma cidade muito próxima a uma unidade militar nossa, de Lorena, que é o 5º Batalhão de Infantaria Leve. Então, naturalmente, pela proximidade e pela importância das instituições, das nossas instituições, é importante que a gente realmente esteja junto e trabalhe junto. Oportunidade para estreitar laços e rever amigos. Padre Wagner Ferreira foi colega de turma do general Pazinato no tempo de serviço militar. Nós fizemos a Escola Preparatória de Cadetes do Exército juntos e o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras juntos, E depois o padre, no 2º ano, ele seguiu o destino dele, pela religião. São mais de 2 décadas e meia desde que a primeira parceria foi firmada entre o Exército Brasileiro e a comunidade Canção Nova para utilizar a estrutura da Chácara de Santa Cruz para exercícios militares. A próxima deverá ocorrer em novembro, aqui na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Eu vejo aquele cumprimento do nosso pai fundador, Padre Jonas. Ele sempre nos ensinou a estar à disposição das autoridades constituídas. Nós tentamos conciliar as agendas de eventos com aquilo que é a ação também da missão daqueles que estão pedindo, solicitando um espaço, E a Canção Nova, historicamente, já nos ajudou muito, cedendo algumas áreas durante exercícios de adestramento que a nossa tropa faz. Então é uma parceria importante e, além disso, tem também a parte religiosa, Nós temos o nosso serviço de capelania militar. Os militares visitaram o túmulo de Monsenhor Jonas Abib, o centro de evangelização e a área de camping. É impressionante, eu não imaginava que tivesse esse tamanho, Primeiro tamanho, segundo a própria estrutura que aqui existe, é a organização. Antes da despedida, um cumprimento, no aperto de mão, uma surpresa. Agora a gente muda de assunto. Você já parou para pensar quanto de imposto paga nos produtos que compra? Hoje, em vários lugares do país, a população pôde sentir no bolso essa realidade
o Dia Livre de Impostos. A ação é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. No início da manhã, uma fila enorme em frente ao posto de combustíveis. A oportunidade de abastecer o tanque e não pagar os impostos embutidos no valor do produto atraiu muita gente. Também com um desconto de cerca de 35%, o litro da gasolina caiu para R$ 3,74. Paulo dormiu na fila. É uma economia de R$ 85 que eu vou fazer e com esse dinheiro eu posso botar mais gasolina no carro. Você imagina 36% de uma carga tributária na gasolina, no impacto que isso gera na folha salarial do empregado. É muito grande. O Dia Livre de Impostos é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e quer chamar a atenção para a alta carga tributária do país. Nós estamos aqui na 18ª edição do Dia Livre de Impostos, nasceu aqui em Belo Horizonte, na CDL Jovens de Belo Horizonte, a CDL BH encampou e hoje a gente tem esse movimento em todo o Brasil. Em 2024, o brasileiro terá que trabalhar em média 149 dias apenas para pagar seus tributos, segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. A pesquisa ainda mostra que o Brasil está entre os piores países em devolução dos impostos em forma de serviços à população. E isso não acontece. Por isso é que o Brasil tem essa carga alta e, mesmo assim, ele não decola em relação à melhoria da qualidade de vida da população. Na capital mineira, mais de 1.400 estabelecimentos comerciais participaram da ação. Nesta rede de drogaria, são 2.000 itens com descontos de até 70%. Esse é o momento que a gente tira o imposto e ele realmente consegue ter consciência de qual valor está indo para o governo. Para ele saber cobrar saúde, educação, transporte público. Maria Elvira aproveitou para abastecer o estoque de produtos de higiene pessoal. Estou levando mais vitamina, produto de higiene, colírio, sabonete, shampoo. O cidadão tem que entender que ele fala assim, não, eu não pago imposto porque eu não faço imposto de renda. Paga. Ele paga imposto no cafezinho, ele paga imposto no pão de queijo, ele paga imposto no ônibus que ele usa. A Companhia Nacional de Abastecimento adquiriu hoje mais de 200 mil toneladas de arroz importado em um leilão realizado em Brasília. O leilão, segundo o governo, é uma forma de evitar a escalada de preços do alimento diante das enchentes do Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção no país. Camila Castro está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo, e a todos. A princípio, o objetivo do governo era comprar até 300 mil toneladas do alimento para reduzir o preço do arroz. A estratégia do governo é vender o arroz em embalagens específicas por R$ 4,00 o quilo, de modo que o preço final não ultrapasse R$ 20,00 por pacote de 5 quilos. O produto será destinado a pequenos e grandes comércios, como os hipermercados. Os grãos dos produtores que tiveram seus lotes arrematados devem chegar aos consumidores até o dia 8 de setembro, conforme a determinação do governo federal. Olha, o leilão chegou a ser suspenso por causa dos altos preços oferecidos por países do Mercosul. Mas hoje o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizou a realização do pregão. O arremate de 263 mil toneladas de arroz importado pela Companhia Nacional não agradou à Confederação da Agricultura e Pecuária, que diz que a compra prejudica os produtores brasileiros. Vamos ver. Essa intervenção direta ao mercado é desnecessária e traz prejuízos tanto para os consumidores quanto principalmente para os produtores rurais gaúchos. No momento das enchentes, mais de 83% da colheita já havia sido realizada do arroz. Além disso, ao longo desses primeiros 4 meses do ano, nós reduzimos em 33% as exportações e aumentamos em 17% as importações de arroz. Tanto é que o preço ao consumidor já vinha sendo reduzido desde março e abril, segundo dados do IPCA, que é realizado pelo IBGE. Então não havia motivos plausíveis para essa interferência direta no mercado, que já está causando uma distorção de preço internacional por criar uma demanda artificial. Os países que produzem arroz aumentaram de sobremaneira seus preços depois do anúncio da compra do governo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. É a 4ª visita ao estado desde o início das inundações para acompanhar os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais afetadas, o Vale do Taquari. Lula aproveitou sua ida até o Rio Grande do Sul para anunciar novas medidas para recuperar o estado. O presidente assinou a medida provisória que prevê acordos com empresas para garantir que os trabalhadores não percam os empregos no estado. A previsão é de que 430 mil profissionais sejam contemplados pela iniciativa, com pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo. Lula também assinou uma medida que permite ampliar o número de municípios em situação de emergência ou calamidade. Com a norma, as regiões poderão receber auxílios do governo federal. Em 3 semanas, foram mais de 500 planos feitos pelo governo para ajudar o estado. Acompanhado de prefeitos de cidades afetadas, o presidente visitou bairros que estão sendo recuperados no Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, onde mais de 600 famílias perderam suas casas. O Senado aprovou nesta quarta-feira a taxação de 20% sobre compras internacionais de até $50, que antes eram isentas de imposto de importação. A decisão tomada em votação simbólica desagradou consumidores que compram em sites estrangeiros, mas representou uma vitória para o varejo nacional que vinha pressionando pela medida. O texto, que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai para a sanção presidencial. Eventos climáticos extremos mais frequentes e avanço de políticas de proteção ambiental estimularam juristas e engenheiros ambientais à realização de um debate sobre resolução de conflitos. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal promoveu um seminário para discutir o tema e a necessidade de recuperar áreas degradadas. O seminário Novas Perspectivas para Soluções de Conflitos Ambientais mostra a visão de juristas e engenheiros sobre a questão ambiental. O tema tem tudo a ver, é um momento que a gente está vivendo aí com as crises, aí, o problema que deu lá no Rio Grande do Sul também está sendo debatido. Então, como a gente trazer soluções eficazes para a sociedade? A vice-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia destacou a quantidade de multas aplicadas em regiões desmatadas. Mais de R$1 bilhão são cobrados de infratores ambientais no Brasil. A Advocacia Geral da União ontem distribuiu 648 processos para cobrança de infrações ambientais. Dessas ações, 32 são referentes ao desmatamento da Amazônia. Nielsen Cristiani, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, disse que é preciso utilizar dados técnicos para debater os planos diretores das cidades e não pensar apenas nas consequências políticas. Nós temos os planos diretores municipais, a gente tem que colocar mais nesse plano, menos política e mais técnico, mais conhecimento, para que a gente possa otimizar essa questão da participação, da sobrevivência humana dentro de determinados ambientes. O ministro do Tribunal de Contas da União ressaltou a importância de adotar uma nova forma de resolução de conflitos ambientais, que priorize a preservação do meio ambiente. O método antigo, tradicional, o chamado comando e controle, ou seja, vem a norma e depois o controle excessivo, punitivista, não está funcionando. Nós temos, de fato, criar um padrão novo para que esse padrão permita, primeiro, a consciência ambiental das pessoas. E hoje à noite tem Além da Notícia aqui na Canção Nova às 10 da noite. E no programa de hoje vamos falar sobre adoção, processos, desafios e o gesto de amor. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção, há quase 10 famílias interessadas para cada criança. Mas o processo é burocrático e exige paciência das famílias que desejam um filho. O programa de hoje está imperdível porque eu vou conversar com uma jornalista, escritora e filha adotiva. Daqui a pouco, às 10 da noite, na TV e no canal do YouTube. A gente fica por aqui, voltaremos amanhã com mais informações de Brasília. O bloqueio atmosférico que atinge o país sobre os próximos dias vai dificultar o avanço das frentes frias. O tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul e as temperaturas sobem até o final de semana. A chance de nevoeiro nas primeiras horas do dia em Porto Alegre, no nordeste do estado gaúcho, no Vale do Itajaí e no leste do Paraná.
O fenômeno conhecido como veranico, período de temperaturas acima da média, com tempo seco e pouca chuva, que explicamos ontem, deve atuar até o dia 14 de junho no centro-sul do país. As condições de tempo seco permanecem no centro-oeste. A umidade relativa do ar deve ficar baixa na região, como a gente pode ver no mapa, e por isso pode provocar prejuízos à saúde. O Ministério da Saúde, então, recomenda que a população mantenha-se hidratada neste período. Mas a chuva também atinge muitas localidades. Há uma concentração na costa norte do país, do litoral do Amapá, Roraima e norte do Amazonas até o litoral nordestino. A infiltração marítima deixa o tempo chuvoso no Espírito Santo e no extremo nordeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, inclusive em todo o estado de São Paulo, o tempo prevalece firme. O dia ainda será de sol nessa área, entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Mínima de 19 graus em Cuiabá, máxima de 32 em Manaus. A tragédia climática no Rio Grande do Sul deixou feridas abertas em milhares de famílias atingidas pelas inundações. Quase 40 dias após o início das enchentes, mais de 30 mil estão em abrigos, tendo que lidar com dúvidas e muita insegurança quanto ao amanhã. Como enfrentar esses transtornos após eventos extremos graves, você confere na reportagem. A palavra estresse se tornou comum no vocabulário de muita gente. Mas o que acontece quando esta reação do organismo é ligada a um trauma? Quando há eventos climáticos, como o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, o estresse pós-traumático aparece porque o estresse vira um trauma, fruto da violência. Por exemplo, teve gente que perdeu tudo e todos. Por isso que o estresse pós-traumático precisa ser cuidado e tratado por profissionais de saúde mental. Segundo especialistas, os desastres climáticos podem contribuir para o desenvolvimento de diversas condições psicológicas, entre elas o transtorno de estresse pós-traumático. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 37% da população sofre com o distúrbio. Esta psicóloga apresenta meios para superar essas realidades. Um dos caminhos importantes seria ela ressignificar novamente, né, a vida, né, os momentos dela, o dia a dia dela, e começar a enxergar as coisas, a vida de uma outra maneira. Os últimos acontecimentos ocorridos no Rio Grande do Sul afetaram a saúde mental dos moradores. Na capital paulista, a Associação Amparo Maternal oferece apoio psicológico de forma online. O serviço é voltado para as mulheres do Rio Grande do Sul que buscam um recomeço. Nesse momento, nós estamos em parceria com Caritas do Rio Grande do Sul para amparar mulheres e também mães que sofreram inúmeras percas, né? Então, através de um atendimento, né, nesse momento, online, virtual, mas também em parceria com outras instituições ali presentes, né, no Rio Grande do Sul, vamos poder levar o amparo também para essas mulheres. Uma picada no pé do bebê que pode detectar dezenas de doenças. Este é o objetivo do teste do pezinho, um exame realizado em recém-nascidos. Para conscientizar a população da importância deste diagnóstico e ampliar o acesso a este tipo de exame, uma campanha foi lançada hoje aqui em São Paulo. Rodrigo tem apenas 16 dias de vida, mas junto com a mãe Letícia já teve um compromisso muito importante, fazer o teste do pezinho pela segunda vez. Fez o exame lá no hospital onde ele nasceu, em Itaquera, e deu alteração. Aí o Instituto mesmo me ligou na sexta-feira passada para remarcar para cá. Quando eu recebi a ligação já fiquei preocupada, né, tudo, mas aí vindo aqui eles me tranquilizaram um pouquinho, por conta dele ser prematuro, falaram que poderia ser normal, né, ter essa alteração mesmo. O exame disponível no Sistema Único de Saúde é realizado até o 5º dia de vida da criança. O procedimento só é repetido se houver necessidade. Aquela gotinha de sangue você consegue detectar
doenças raras e que podem ser detectadas e diagnosticadas precocemente. E você introduzir o tratamento, você pode evitar sequelas. A 8ª edição da campanha Junho Lilás, promovida pelo Instituto Jô Clemente, foi lançada hoje em São Paulo. O tema deste ano enfatiza que a jornada da vida começa pelos pés. O local é referência nacional na triagem do exame. A edição deste ano faz alusão aos Jogos Olímpicos e identifica aqueles que realizam a triagem neonatal como medalhistas de ouro. A triagem neonatal é uma grande corrida contra o tempo, então ela é uma grande maratona que ela tem que ser seguida. Toda essa jornada da linha de cuidado, ela é vital nesse contexto como um todo. Quem chegou na frente nessa maratona do cuidado foi Edileia. O exame do pezinho constatou que seu filho Gustavo tinha um distúrbio no metabolismo. Sem esse tratamento ele poderia ter graves sequelas, né? E hoje ele vai fazer 5 anos e graças a Deus não tem nenhuma sequela, né? Com esse teste pode diagnosticar não só a fenilcetonúria como outras doenças, né? É muito importante para a vida deles, né? Então faça o mais rápido possível. Terminou hoje em Indaiatuba, interior de São Paulo, a edição de número 86 da Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB. Entre os temas discutidos está a preparação para o Ano Santo convocado pelo Papa Francisco. Cerca de 50 bispos de 36 dioceses e 6 arquidioceses do estado de São Paulo, além de lideranças pastorais, participaram da Assembleia do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O evento, realizado no Mosteiro Itaici, teve início na terça e foi encerrado nesta quinta-feira. Entre os temas da ação evangelizadora que foram discutidos estão a teologia do domínio, que trata da relação entre fé e política, o Jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança, e o andamento do Sínodo dos Bispos, iniciado em 2023 e que terá Assembleia Geral em outubro deste ano. O arcebispo de Sorocaba e presidente do Regional Sul 1, Dom Júlio Endi Acamini, destacou o compromisso do Episcopado Paulista. É uma reflexão importante sobre a realidade em que nós agimos, onde nós trabalhamos na evangelização, e também algumas deliberações, algumas decisões que tivemos que tomar também como bispos, principalmente nossa opção missionária, nossa opção pelos mais pobres, nossa opção por uma evangelização profundamente ancorada no Evangelho e no mistério de Jesus Cristo. Amanhã, neste mesmo horário, voltaremos com novas informações aqui de São Paulo. A gente vai voltar para Anchieta, no Espírito Santo, porque o repórter Emerson Tersigni atualiza as informações da novena e festa em honra ao apóstolo do Brasil, Tersigni. Reinaldo, boa noite para você, de volta aqui no Canção Nova Notícias, ao vivo aqui direto de Anchieta, onde está acontecendo a Santa Missa do 7º dia da novena em honra a São José de Anchieta. Vamos agora convidar toda a nossa audiência a acompanhar este momento tão bonito que foi os depoimentos que conhecemos, histórias que conhecemos aqui em Anchieta, no Espírito Santo. A gente confere a partir de agora todos esses relatos. A paz está por todos os lugares. A gente tem essa sensação em qualquer cantinho que a gente vá aqui dentro ou seja na igreja ou pelos jardins, a paz é constante aqui. Anchieta é uma cidade assim surpreendente, né? Porque eu vim do Rio de Janeiro, conheço muitos lugares aí no Brasil, algumas cidades, mas aqui, cara, a gente tem sei lá, uma sensação de segurança muito grande. Aqui o povo é muito hospitaleiro e você fica muito em paz. Eu vou para o Rio, vou para São Paulo passear. Agora, sair daqui eu não quero não. Nesse lugar aqui é inigualável. A gente tem um orgulho, né, de estar vivendo na cidade que foi fundada, que foi desenvolvida, né, desde o princípiozinho por São José de Anchieta. Participamos de todo o processo de canonização, acompanhando de perto. E uma felicidade saber que há 10 anos, né, recebeu a canonização e estamos muito próximos de comemorar o dia de São José de Anchieta, que é no dia 9 de junho. Vai ter uma grande festa, todo mundo é muito bem-vindo e que tenha momentos de felicidade, né, de alegria, que é o que todos gostamos de receber os visitantes por aqui. Vem trabalhar que às vezes estou até com meio cansado e tal, mas quando você chega aqui, dá uma parada, olha esse visual, para pensar, vai ali na igreja, sente aquela paz, é maravilhoso, muito bom mesmo.
E antes da gente encerrar, Reinaldo, uma última informação. A gente está aqui no Santuário de Anchieta acompanhando toda esta festa. Amanhã a festa continua. 8º dia da novena, às 7 da noite teremos a Santa Missa aqui no Santuário de Anchieta, no Espírito Santo. E o interessante é que aqui no estado, as paróquias vizinhas são convidadas a participar deste momento tão bonito que é a novena dedicada a São José de Anchieta. Então amanhã a festa continua e a gente continua aqui também para acompanhar de perto esse momento tão bonito para a igreja de todo o país. Volto com você, Reinaldo. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado, boa noite para você. Até amanhã, Tersigne. Olha, no nosso dia a dia, quando somos capazes de transformar situações de morte em vida, como fez Jesus Cristo, nós vivemos a espiritualidade cristã de forma concreta. Por isso é necessário buscar esta relação e intimidade constante com Deus por meio da vida de oração. Oração que é o respiro da alma e está impregnada no espírito missionário na Canção Nova. Veja bem, nesse início de mês de junho, nós estamos com 15% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de junho. Seja Família Canção Nova, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Olha, falamos agora de um evento para promover a restauração de vida e cura de feridas da alma. Começou nesta quinta-feira e vai até domingo o acampamento na Trilha da Cura. O encontro conta com a presença da comunidade Betânia. Um sonho com o servo de Deus Padre Léo trouxe uma revelação. Rogéria, olha sua mama direita. Ele falava assim para mim mesmo no sonho. E naquele tempo eu já estava para fazer aqueles exames periódicos que toda mulher faz. E fiz a mamografia e apareceu um nódulo na minha mama direita, que eu acompanho de forma periódica. Eu acredito que ele já está intercedendo por todos nós e ele tem um carinho por mim também, pelo fato de eu ter convivido um pouquinho com ele. Dalva veio de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela frequenta as atividades do Recanto e, neste ano, percorreu mais de 750 quilômetros para renovar sua experiência de fé no acampamento. Espero viver esse momento de realmente um verdadeiro encontro com Jesus, como os discípulos de Emaús. Suas obras sobre cura interior se multiplicam nas prateleiras e o acampamento deste fim de semana é inspirado em uma delas. Para que a gente possa levar as pessoas a esse encontro com Jesus e fazer com que cada um também possa trilhar o seu caminho buscando as coisas do alto. Toda a temática vai ser nessa direção, sobretudo respaldada pela festa do Sagrado Coração de Jesus, que acontece na sexta-feira. Padre Léo dizia que para trilhar um caminho de cura interior era necessário olhar para as cascas, criadas ao longo da vida para esconder as feridas. Essa figura de linguagem utilizada pelo sacerdote inúmeras vezes em suas pregações ilustrava o cuidado de Deus no processo de cura interior. Significa que eu preciso mostrar a Deus a minha sujeira e as minhas feridas. Que a graça de Deus libere você para ser o homem que Deus sonhou, a mulher que Deus sonhou desde toda a eternidade. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10, Além da Notícia, com o Ronaldo da Silva. Boa noite, paz para você.